Você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas, trazendo muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha diariamente, a você que nos prestigia com a sua audiência, o nosso muito obrigado e o nosso forte abraço para você, tá certo? Um forte abraço aí a vocês que nos acompanham pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna, Ilhéus, e a você também, internauta, que está nos acompanhando pelo nosso canal oficial, que é o youtube.com/TVI oficial. Esse é o nosso canal oficial aí no YouTube, tá certo? Nosso grande abraço para você também que nos acompanha pelo YouTube. Lembrando que você também pode nos acompanhar por outras plataformas. Uma delas é o nosso site, é o www.tviplay.com.br. O nosso site, por lá você encontra diversas também informações sobre a nossa emissora, bem como notícias atualizadas em uma parceria com o Jornal à Tarde, esse jornal que é conceituadíssimo em todo o nosso país, tá certo? Por lá você encontra notícias atualizadas do Jornal à Tarde. Lembrando também que você acompanha a nossa programação, que é uma programação diversificada, uma programação de bem-estar, esportiva e, logicamente, de muitas notícias. Diariamente são 5 horas de informação ao vivo, diretamente aqui dos nossos estúdios aqui no Alto das Comunicações da nossa cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Se preferir, você também pode estar baixando o nosso aplicativo através desse QR Code que aparece aqui. Aponte já a câmera do seu celular e baixe o nosso aplicativo e também curta a nossa programação, tá certo? No Instagram, o nosso arroba é o @TVI Play Oficial. Por lá também vídeos de informações que acontecem na hora do fato, em cima do flagrante, no momento em que acontece, a nossa equipe posta lá para você e você, logicamente, fica muito bem informado. Sem contar também dos nossos bastidores aqui da TVI. Então, siga já o nosso Instagram, tá certo? @TVI Play Oficial. Esse é o nosso Instagram. Mas vamos começando então aos destaques do dia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, início de ano, momento para organizar, ou reorganizar aí as tarefas diárias, organizar a rotina, estabelecer metas, enfim, um novo ano, uma nova oportunidade, início desse calendário, e eu espero, sinceramente, eu acredito, são os votos mais sinceros aqui de toda a nossa equipe da TVI, que você tenha um feliz 2026, logicamente com muita saúde, com muita paz, com muito trabalho, com muita prosperidade, é o que nós desejamos a cada um de vocês aqui, nossos caros telespectadores, tá certo? Vamos então para as notícias do dia de hoje. Hoje estaremos falando sobre apreensões que foram feitas, prisões que foram feitas, desculpem. A Polícia Civil acabou prendendo suspeito de praticar golpes do amor. Volta e meia eu estou falando aqui sobre golpes. E a polícia acabou prendendo o homem suspeito de aplicar o chamado golpe do amor, tá certo? Entre outras fraudes, né? E isso não só aqui no estado da Bahia, mas em diversos estados da nossa federação. Já na nossa cidade vizinha, o nosso paraíso baiano, a cidade de Itacaré, a Prefeitura Municipal por lá acabou proibindo a consumação mínima em barracas de praia, hein? Na verdade, este é um assunto que tem dado muito o que falar, não só a nível Bahia, não só aqui na nossa região, mas logicamente em todo o Brasil, após alguns episódios que aconteceram lá no estado de Pernambuco, lá também em Fortaleza, enfim, e aí trouxe à tona novamente essa questão da cobrança mínima de barracas, e agora a Prefeitura de Itacaré acabou aí proibindo consumação mínima em barracas de praias por lá, as praias urbanas
de Itacaré, que, como eu disse ontem, estão lotadas, viu? Muita gente aí no período de férias procuram o nosso paraíso baiano para poder descansar, para poder curtir as férias. Na nossa vizinha cidade de Ilhéus, um jovem identificado como Matheus Ribeiro morreu após postagem de despedidas nas redes sociais. Já já vocês vão entender melhor o que aconteceu. O jovem Matheus Ribeiro deixando muita gente aí entristecida, muita gente em luto. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre este assunto. Eu estou falando do jovem ilhéense Matheus Ribeiro, mais precisamente ali, muito conhecido no bairro Teotônio Vilela, viu gente? Matheus Ribeiro morreu aí após uma postagem se despedindo nas redes sociais. Ele postou e depois veio essa triste notícia. Daqui a pouco você vai entender melhor este caso, que de fato aconteceu, tá certo? Essas e muitas outras informações nós vamos mostrar a partir de agora. Nós estaremos falando também hoje na nossa sala de entrevistas, nossa primeira entrevista aqui do TVI News, segunda edição do ano de 2026, falando sobre a questão da importância da saúde mental, né? O trabalho dos psicólogos, enfim. Este é um mês onde evidenciamos a importância de preservarmos a saúde mental. É o janeiro, chamado Janeiro Branco. E daqui a pouquinho nós vamos entender melhor, né, o que é de fato esse Janeiro Branco, o porquê deste nome, com o psicólogo Abraão Alves, que estará falando conosco sobre este importante assunto, tá certo? Olha, nós vamos para um rápido break e já que nós retornamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região.
eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muitas informações para vocês, hein? Volto a dizer, daqui a pouquinho, na nossa sala de entrevistas, estaremos recebendo aqui o psicólogo Abraão Alves, ele que estará falando um pouco sobre a importância da saúde mental. É isso mesmo, muita gente cuida, né, da saúde física, vai à academia, faz exames periodicamente, mas esquece de cuidar da saúde mental, e é tão importante quanto a saúde física, viu, gente? De mantermos aí a saúde física em dia. Então, daqui a pouquinho, aqui em pauta, na nossa sala de entrevistas, o psicólogo Abraão Alves,
estará falando sobre essa importância e, logicamente, também a temática do Janeiro Branco. Mas vamos então de informações, vamos de notícia, porque a informação por aqui não para até às 19 horas para você por aqui. Vamos até a vizinha cidade de Ilhéus, porque por lá, minha gente, eu tenho dito, isso tudo também tem a ver com saúde mental, né? As pessoas têm vivido aí dias de confusão, de fato, confusão mental. Prova disso é que lá na vizinha cidade de Ilhéus, não diferente em muitos trânsitos das médias e grandes cidades do nosso país, né, um motociclista acabou usando um capacete para agredir o motorista em um semáforo. Isso mesmo, as pessoas perderam a capacidade, eu digo praticamente todos os dias aqui, as pessoas estão perdendo a capacidade de resolver as suas questões no diálogo. E ontem mostrei aqui agressão física, né, vias de fato no bairro Santo Antônio, 2 homens ali dando cadeiradas, enfim, garrafadas em vias de fato. E hoje nós estamos abrindo o programa aqui na vizinha cidade de Ilhéus, porque por lá um motociclista acabou usando um capacete para poder agredir um motorista em pleno trânsito da cidade, na terra da Gabriela, hein? Este fato aconteceu, né, essa cena de violência gratuita acabou chocando aí os motoristas que estavam por lá naquele momento. Não só motoristas, mas também pedestres que passavam por ali no momento em que essa agressão aconteceu, hein? Eles estavam passando ali pela região do bairro Cidade Nova, como eu disse, na cidade de Ilhéus. E esse motociclista, que ainda não foi identificado, acabou agredindo brutalmente o motorista, né, que estava ao volante no semáforo próximo ali ao chamado Posto Centenário, região ali daquele Posto Centenário, no bairro no Cidade Nova, né? Olha aí, você pode ver exatamente o momento em que essa agressão aconteceu. Que terrível, hein, gente? Que terrível. O ataque foi então registrado aí em vídeo, né, por testemunhas que estavam por lá. E nas imagens que estão circulando aí nas redes sociais, é possível ver, então, esse motociclista desferindo vários golpes. Olha aí, o motorista saiu também, revidando, saiu por ali, mas nessas imagens é possível ver aí o motociclista desferindo vários golpes violentos, utilizando o capacete contra o condutor do carro, em que também desceu ali e acabou discutindo novamente. Enfim, né, a vítima, que estava aí sentada e limitada pelo espaço interno do veículo, não conseguiu esboçar qualquer reação ou defesa diante da fúria do agressor, né? A intensidade aí dos golpes chamou então a atenção pela gravidade, sendo apontada por quem presenciou a cena como uma clara intenção de lesionar gravemente a vítima, né? Dada a força que foi utilizada nos ataques direcionados à cabeça e também ao rosto do motorista, como vocês podem ver aí nessas imagens. Olha aí, que cena terrível, né? Agressão, violência só gera violência, não tenha dúvidas. Me parece que tem também uma mulher aí pelo meio, né? Deve ser a garupa desse motociclista. Mas olha que cena terrível. Eu estou falando no trânsito da cidade de Ilhéus, bairro de Cidade Nova, ali próximo a um posto conhecido na cidade de Ilhéus, tá certo? Onde esta cena terrível aconteceu. Volto a dizer, violência só gera violência, minha gente. Não vale a pena resolver na força do braço. Pelo contrário, eu sei que muitas vezes o dia a dia deixa as pessoas estressadas, mas mais do que nunca se faz necessário cuidarmos do estresse, cuidarmos da nossa mente. É isso que daqui a pouquinho nós estaremos falando aqui, né? Fazermos essa pausa. Porque você imagine, como já aconteceu em outros locais aí, se esse motorista está de posse de uma arma de fogo, a tragédia poderia ter acontecido. É isso mesmo, no momento em que o motociclista agrediu ali com o capacete, o motorista de posse de uma arma de fogo poderia desferir diversos tiros contra ele. Enfim, muito triste essas imagens aí. Lembrando que as circunstâncias aí que motivaram o início da briga não foram conhecidas, né, são desconhecidas ainda, e não se sabe se houve aí uma colisão prévia ou um desentendimento banal que geralmente acontece em trânsito. Alguém cortou de forma errada, enfim,
né? Não se sabe o que motivou, de fato, essas cenas que os senhores e as senhoras estão vendo neste momento, né? Lembrando que, no entanto, aí, o comportamento do agressor demonstra, em tese, que o dolo de causar dano físico à vítima pode ser, sim, enquadrado em crime que vão desde lesão corporal a também, dependendo da interpretação aí da justiça, né, também tentativa de homicídio. Alguém pode interpretar dessa forma. Estava batendo com tanta gravidade, né, com o capacete contra o motorista, e ali pode ser entendido também como uma tentativa de homicídio. O fato é, as pessoas, volto a dizer, as pessoas, infelizmente, estão perdendo totalmente a capacidade do diálogo, né? Tem levado aí sempre a violência, e volto a dizer novamente, violência gera violência, gente. Violência gera violência. Ainda bem que não passou disso aí, né? E pelo que tudo indica, os golpes desferidos não conseguiram aí atingir o motorista, que seguiu o seu rumo. Desceu ali do carro, revidou com palavras e seguiu o rumo dele. Neste caso, quando há alguém mais exaltado, o melhor a se fazer é sair. É não dar ouvidos e seguir o rumo. Porque se a outra parte para discutir também, ou para revidar as agressões, aí o problema está instalado, né? Mas o fato é, este é o retrato do trânsito, não só aqui na cidade de Ilhéus, na vizinha cidade de Ilhéus, não só em Itabuna, mas na nossa Bahia e no Brasil. Tem uma música de um cantor, meu amigo Cássio, que me lembrei aqui agora, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. As pessoas estão vivendo demais sem paciência. E olhe que o trânsito que eu estou falando aqui é o trânsito de Ilhéus. Eu não estou falando do trânsito de Salvador, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que lá o bicho pega mesmo. Você fica horas e horas no trânsito, é bem estressante. Enfim, calma, meu filho, tome o maracujá, tome a maracujina, né? O pessoal aí, infelizmente, tem andado muito estressado, hein? Lamentavelmente. Tá aí, então, essas imagens registradas no trânsito da cidade de Ilhéus. Salvo engano, foi no dia de hoje, né? Isso aconteceu no dia de hoje, na vizinha cidade de Ilhéus. Ilhéus, maravilhosa cidade, também lotada aí de turistas, né? Turistas que, logicamente, estão aí para descansar. Hoje vi falando agora em um outro assunto aqui, agora um assunto bom, eu vi um depoimento aí do Maurício Tavares, ele que é o secretário de Turismo, dizendo que os saldos são positivos, né? E ele cita até um estudo da FGV, salvo engano, de que a cada R$1 investido em turismo e em cultura na cidade, esse real retorna 6 vezes mais. Ou seja, a cada R$1 o município recebe de volta 6. Isso é maravilhoso, E a frase do Maurício era exatamente essa: Ilhéus nunca viveu um momento como este na área do turismo. Eu espero que seja daí para frente. O que nós queremos é ver Ilhéus avançando bastante, é ver também aqui a nossa cidade de Itabuna avançando bastante, né? Porque são cidades polos, são cidades importantes do sul da Bahia e que, logicamente, têm um grande potencial. Só precisam mesmo de boa vontade do poder público, de boas gestões para que os municípios possam avançar. Eu sempre tenho batido na mesma tecla. Ilhéus precisa andar lado a lado com Itabuna, Itabuna com Ilhéus, assim como estão minhas mãos aqui, ó, entrelaçadas. É isso, porque uma complementa a outra. Nós temos aqui um comércio pujante em Itabuna, em Ilhéus nós temos um turismo também pujante, um turismo alavancado. Enfim, só precisa exatamente fazermos esta união aí. Eu não estou dizendo em tornar uma só cidade, até porque isso é muito utópico, né? Mas a questão aí da região metropolitana do cacau é muito viável. Precisamos discutir e precisamos colocar em prática. Onde estão aí os nossos deputados estaduais? Vamos começar a discutir. Esse é um assunto importante para levarmos para a Assembleia Legislativa, para a ALBA. Não é isso? É um assunto importante. Mas tem gente que por aí só fica no blá blá blá, tentando enrolar, né? No embromation. Embromation por embromation, o povo já está cansado, né? Mas vamos seguindo aqui.
Vamos seguindo, porque o que importa é trazer informação para vocês, hein? E vamos agora para a área policial, saindo aí da cidade de Ilhéus, onde aconteceu essas cenas terríveis, né, de violência no trânsito. Nós vamos falar agora sobre uma prisão realizada pela Polícia Civil. A Polícia Civil prendeu aí um homem suspeito de praticar o chamado golpe do amor. Isso mesmo, muita atenção, hein? Além desse golpe do amor, outras fraudes também vinham sendo praticadas por esse homem e também em várias localidades, em vários estados. A Polícia Civil aqui do nosso estado da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, lá na cidade de Feira de Santana, Primeira Corpim, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, deflagrou aí na manhã do dia de hoje, desta terça-feira, dia 6 de janeiro, a Operação Fake Love. Veja bem o nome interessante, hein? Operação Fake Love, e acabou prendendo aí preventivamente o indivíduo investigado por prática de golpes financeiros contra as diversas mulheres. Atenção aí à mulherada, hein? Muita atenção às mulheres. As investigações apontam que o indivíduo utilizava aí veículos, melhor dizendo, vínculos afetivos simulados para enganar vítimas, né? Que são majoritariamente do sexo feminino, induzindo-as a realizar transferências financeiras. Além também de praticar furto mediante fraude, estelionato e uso de documentos falsos, além também de fraudes correlatas às já citadas. Em um dos casos que foi apurado aí pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana, o investigado mantinha um grupo de orações no WhatsApp. Olha aí, rapaz, um lobo em pele de cordeiro, hein, gente? Muita atenção. Ele mantinha um grupo de orações no WhatsApp, onde então ele postava mensagens diárias de fé e se dizia pastor evangélico. Que terrível, hein? Com o propósito, então, logicamente, de ganhar aí a confiança das pessoas, das vítimas, ele então iniciava um suposto relacionamento afetivo e assim tentava obter vantagens financeiras mediante as fraudes que eram praticadas, invasão de dispositivo informático, falsificação de documentos, entre outras fraudes que este indivíduo, segundo a polícia, estava praticando lá na região de Feira de Santana e também em outros municípios aqui da nossa Bahia e também em outros estados da federação, hein? O conjunto probatório reunido aí pela Polícia Civil demonstrou a reincidência deliberativa, né, bem como a necessidade aí de custódia cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que o indivíduo responde a ações penais e também inquéritos policiais em diversos estados, como já disse aqui, né, da federação por crimes da mesma natureza, tanto contra mulheres como também contra estabelecimentos comerciais. Muita atenção, porque aqui no estado da Bahia, o mesmo tem boletins de ocorrências registrados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana, tá certo? Bem como na DEAN de lá também, além de boletins registrados no bairro da Pituba, em Salvador, bem como também na Barra, né? Existem também aí contra este golpista, né, segundo a polícia, esse golpista do amor, algumas acusações, né, e ações penais e inquéritos policiais em curso no estado de Sergipe, além da Bahia, viu, gente? Veja bem como ele estava rodando aí, ó. Além da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. E aí todas essas ações, todos esses inquéritos policiais aí, nesses outros estados, também todos por crime da mesma natureza. O verdadeiro 171, o verdadeiro somebody love, né, como dizem aí. O verdadeiro somebody love. Ele chega com aquela conversinha bonita, né? E o pior, é o que eu digo, tem muitos por aí. Atenção, principalmente a mulherada, né? Segundo estudos, as mulheres elas prestam mais atenção naquilo que é dito. Muitas não observam tanto a questão visual. Os homens já são mais visuais, né? Segundo estudos aí que já foram mostrados. Enfim, mulheres, muita atenção, porque existem picaretas, desculpem a expressão aqui, existem muitos picaretas
em pele de ovelha, em pele de cordeiro, mas são o quê? São verdadeiros lobos. Vejam o que eu acabei de falar aqui. Ele mantinha um grupo de oração. Minha gente, vamos orar. Vamos orar pela paz. Vamos orar contra a violência. Vamos orar. Enfim, chamando as pessoas para orarem. Ganhando a confiança dessas pessoas, ganhando a confiança dessas mulheres. E no momento em que ganhava a confiança dessas mulheres, ele praticava os golpes. Clonava aparelhos celulares, falsificava documentos, tudo isso para tirar vantagem dessas pessoas. Mas como eu sempre digo, a casa caiu para esse indivíduo. E que bom que nós temos uma polícia civil aqui atuante no nosso estado, que estava atenta a esses golpes que eram praticados e acabou prendendo, mesmo que preventivamente, mas eu acredito que dentro de breve teremos a prisão aí. A prisão deixará de ser provisória, deixará de ser preventiva, né? Até porque são diversos inquéritos, são diversos boletins registrados, como eu disse aqui. Só em Feira de Santana são em diversas delegacias. Em Salvador são em 2, na Pituba e na Barra. E nos outros estados aí, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, ele saía rodando por aí, tentando ganhar a confiança das pessoas. Por isso eu digo, está escrito nas Sagradas Escrituras, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, faz parte do meu reino. Quem está falando é o próprio, nas Sagradas Escrituras, o próprio Deus. E tem gente por aí que ainda segue esses mau caráter, só porque estão falando do nome de Deus, mas estão falando do nome de Deus somente da boca para fora, utilizando o nome de Deus para praticar golpes. Eu sei que a justiça humana chegou para ele, e eu não tenho dúvidas que a justiça divina também chegará. Ele fica brincando com as coisas sérias. E não se brinca, não se pode brincar com coisas sérias. Eu estou falando da questão espiritual. Mas o fato é, a Polícia Civil desempenhou seu papel com os seus investigadores. Parabéns aí a toda a equipe da Polícia Civil lá da cidade de Feira de Santana, né, a delegacia aí de inteligência, com toda a inteligência, com todo o trabalho minucioso dos investigadores, acabaram então chegando até esse 171 aí, acabaram chegando até a este golpista, segundo a própria polícia, golpista do amor. Tá certo? Vai praticar o golpe agora na cadeia, bem longe das pessoas de bem, bem longe das mulheres inofensivas, hein? Bem longe das mulheres que são inofensivas. Muito bem, vem comigo aqui, vamos seguindo com mais informação. Vamos seguindo porque a informação por aqui não para. Eu vou trazer agora uma informação da nossa cidade de Itabuna, porque por aqui a Justiça suspendeu aí o reajuste de 7,5% na tarifa de água e esgoto, hein? Isso mesmo. Para quem não sabia, nós estávamos aí prestes a receber de presente, brincadeiras à parte, mas o consumidor estaria recebendo aí um aumento de 7,5% na tarifa de água e esgoto aqui em Itabuna. É isso. Porém, a Justiça mandou suspender. E nós vamos saber melhor agora o porquê, né? A decisão aí foi tomada pela Justiça. A decisão ela aponta aí indícios de ilegalidade e falta de transparência no processo de aumento autorizado aí pelo decreto municipal. Existia um decreto municipal, né, autorizando então o aumento, volto a dizer, em 7,5% na tarifa de água e esgoto aqui em Itabuna. E a Justiça do nosso estado acabou suspendendo esse reajuste nas tarifas de água e esgoto, que foi autorizado pelo decreto de número 16.656 de 2025. A decisão foi então proferida no dia de ontem, na segunda-feira, dia 5, pela Vara do Recesso Cível, no âmbito de uma ação popular, tá certa? Foi movida aí por populares aqui em Itabuna e de autoria do advogado Domingos Matos. Na análise do caso, o magistrado então acabou identificando aí indícios de ilegalidade ao concluir que o município utilizou de forma indevida o mecanismo de revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária de forma extraordinária foi então utilizada aí
pelo município, né? Pelo município para poder autorizar através desse decreto. Foi o que entendeu aí a Justiça. Ou seja, o instrumento legal previsto apenas para situações excepcionais, né? Esse mecanismo de revisão tarifária, ele é previsto apenas para situações excepcionais. Lembrando que a decisão também do magistrado destacou a falta de transparência no processo, apontando a ausência de audiência pública, bem como também de estudos técnicos e de mecanismo de participação social, hein? Outro fator aí considerado foi o fator de se tratar do segundo reajuste em menos de 12 meses. Aí não tem quem aguente, não tem quem aguente, né? O segundo reajuste em menos de 12 meses, a população não aguenta, minha gente, né? Que bom que a Justiça, de fato, fez justiça e suspendeu esse reajuste que poderia ser até legal, mas imoral com o povo da nossa cidade de Itabuna, né? E, logicamente, esse reajuste em menos de 12 meses aí acaba ferindo os princípios da modicidade e também da anualidade tarifária. Com a decisão, então, foi concedida a tutela de urgência para manter as tarifas nos valores anteriores até o julgamento final da ação que está tramitando, certo? Que está tramitando aí na Justiça Baiana. Mas, pelo menos, essa é uma notícia boa, principalmente para você que é aí consumidor aqui na cidade de Itabuna. A nossa empresa municipal de águas e saneamentos, a Imasa, está prestes a realizar este aumento na tarifa de água e esgoto, aumento considerável de 7,5%, mas agora não realizará mais. A Justiça mandou suspender. Em menos de 12 meses, nós estaríamos pagando por mais um aumento. Tá? E aqui eu gostaria de utilizar esta informação para poder até cobrar também aí ao presidente da Imasa, o Ivan Maia, que eu sei que é uma pessoa competentíssima. Quando é competente, nós temos que falar. E o Ivan é competente. A Imasa tem dado aí sorte nesses últimos anos de receber presidentes competentes. Nós tínhamos o Jade Guedes, passou por lá também, e agora o Ivan Maia. Tem desempenhado um bom papel. Porém, senhor Ivan, 2 reajustes em menos de 12 meses, não pode. Não se pode. Onde está o estudo feito para esse reajuste? Quando foi que aconteceu aí as sessões especiais para discutir com a população? Enquanto imprensa, nós não recebemos nenhum convite para essas, ou até mesmo para divulgar, né, essas sessões. Ou seja, até então nós sabemos que não aconteceram. E aí a Justiça acabou suspendendo, né? Um grupo de populares, de cidadãos itabunenses, acabaram então questionando aí a Justiça acabou acatando e suspendendo esse reajuste que com certeza, por enquanto, estará trazendo um alívio ao bolso do consumidor final, ao bolso do itabunense. E aí, como eu ia dizendo, perguntar não ofende, eu quero me dirigir aqui ao presidente da Imasa, o senhor Ivan Maia, e também ao prefeito Augusto Castro, e perguntar quando é que a água, o serviço de água, estará plenamente funcionando como os senhores prometeram. Água 24 horas, água sem parar todos os dias. Eu ouvi o prefeito falando isso. Olha, a água vai cair todos os dias nas torneiras das pessoas. Foram feitos aí diversos tanques na cidade, salvo engano, são 3 aqui, né? E a água cairia 24 horas. Mas até então, necas de pitibiribas, como diz um colega por aí. Até então, nada de água caindo todos os dias. Pelo contrário, moradores do bairro Vale do Sol, por exemplo, estão na bronca aí com Dona Imasa por conta disso. A água não está caindo, segundo os moradores, há cerca de 20 dias. E aí como é que faz? Imagine o calor desse aí. Para tomar um banho, para se refrescar, ou para higiene pessoal, gente, né? Lavar um prato, enfim, lavar as roupas. Água é um instrumento indispensável à vida humana. Eu não preciso vir aqui dizer isso. Os senhores muito bem sabem disso. Mas como perguntar não ofende, quando é que esse sistema estará funcionando como os senhores prometeram? Esta é a pergunta que não quer calar.
tá certo? Mas está aí a informação, Justiça então acabou suspendendo esse reajuste de 7,5% na tarifa de água e esgoto aqui da nossa Inmasa, alívio momentâneo para o consumidor final na nossa cidade de Itabuna, tá certo? Vem comigo aqui, vamos seguindo, meu amigo Cássio, a informação não para. E agora nós vamos de uma matéria, nós temos uma matéria aí que fala exatamente sobre, vamos ver aqui, pronto, muito bem, fala exatamente sobre sobre uma discussão, né? É essa mesmo, sobre a discussão? Essa aqui, né? Lá na vizinha cidade de Ilhéus também. Que coisa, hein, gente? O pessoal lá na cidade de Ilhéus está precisando ir mais à praia, está precisando beber mais uma aguinha de coco. Mostrei agora há pouco, abrindo o programa aqui, discussão no trânsito, e agora mais discussão. É isso mesmo, a pauta aqui, mais discussão na cidade de Ilhéus, mas dessa vez numa unidade de pronto atendimento, a UPA, né? Por lá, discussões, ameaças e correria na UPA da Avenida Esperança. Nós temos uma matéria sobre este assunto e nós vamos rodar agora, você vai entender. Pode rodar. Eu pepino, rapaz. Não faço não. Pode filmar, senhora. Pode filmar. Não faço não, rapaz. Eu tô com crise de ansiedade. Posso sim. Eu tô com crise de ansiedade. Uma discussão acalorada por pouco não terminou em tragédia na unidade de pronto atendimento, na Avenida Esperança. No vídeo é possível ouvir a intensa troca de farpas entre o empresário e o guarda civil municipal, culminando em correria e muitos gritos das pessoas que aguardavam atendimento na recepção. De acordo com informações de testemunhas, o empresário foi contido pelo guarda de estrutura avantajada, que o conduziu para outro espaço da UPA, fora do alcance das câmeras dos cidadãos, que registraram grande parte da confusão. Apesar do tumulto, xingamentos e tons ameaçadores, ninguém ficou ferido, e não houve a necessidade do uso de arma de fogo para acalmar os ânimos. Contudo, a população ficou assustada, e outras foram embora sobressaltadas. Então tá aí, né? Tá aí esta informação. Desculpem, como eu disse, essa é uma discussão que tem ganhado força nas redes sociais. Você vê aí um GCM, né, um guarda civil municipal, e do outro lado um homem identificado como esposo da mulher que filma. Não sabemos até então o que levou a esta cena aí. Eu sei que este homem estava alterado, muita discussão, ameaça e muita correria por lá, hein? Olha aí, o homem tentando ser acalmado pelos guardas municipais, mas a cena é terrível. Eu estou falando isso pelo seguinte, nós sabemos que muita gente vai até uma unidade, ninguém vai brincar, ninguém vai descansar em uma UPA. As pessoas vão para as UPAs, por quê? Porque estão precisando de atendimento médico, não é isso? Estão precisando de atendimento médico. E chegando por lá, se deparam com uma cena como essa. Volto a dizer, não sei o que levou, não sei se houve desrespeito por parte da equipe, eu acredito que não. A equipe é treinada para trabalhar com todo respeito. Mas é aquilo, o direito do meu vizinho começa quando o meu termina, e o meu começa quando o dele termina, ou seja, existe aí um equilíbrio, é preciso respeitar uma a outra. As pessoas estão perdendo isso, viu? E essas cenas aí têm ganhado as redes sociais, lamentavelmente, muita discussão, né? E no caso desta senhora aí, que filma, ela diz, eu sofro de ansiedade, eu estou sofrendo de ansiedade, não aguento mais, né? Ou seja, o fato do marido, do esposo dela estar aí em vias de fato com o guarda, só fez piorar a situação, né? Então, é como eu sempre tenho dito, as pessoas, infelizmente, têm perdido a capacidade de dialogar, de resolver as questões no diálogo. É isso mesmo, é preciso dialogar mais, é preciso praticar cada vez mais a empatia, que é o quê? Se colocar no lugar do outro, né? Cenas lamentáveis têm ganhado aí as redes sociais, e com a palavra, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, para dizer exatamente o que aconteceu neste caso aí. Até porque, até então, ninguém sabe dizer o que de fato aconteceu. Somente as imagens
que tem ganhado força aí nas redes sociais, tá certo? Muito bem, vem comigo aqui, Cássio, porque nós vamos a um rápido break. Lembrando, daqui a pouco, na nossa sala de entrevistas, eu estarei conversando com o psicólogo Abraão Alves, ele que estará falando sobre a importância da saúde mental, não é isso? É muito importante falarmos sobre saúde mental. Pouco se fala, hein? Muito se fala sobre a saúde física, né? Vai à academia, pratica exercícios físicos, enfim, mas a saúde mental é importante, tão importante quanto a saúde física. E estaremos falando sobre este assunto daqui a pouquinho, Janeiro Branco. Se você ainda não ouviu falar, daqui a pouquinho nós estaremos tratando sobre este assunto. Logo depois do break, não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e agora com informação lá da capital baiana, porque por lá o governo do estado anunciou recentemente que já existe uma data para a inauguração da nova rodoviária, viu, meu amigo Cássio? Nova rodoviária, novo terminal rodoviário aí da nossa capital, na cidade de Salvador. Isso mesmo, novo terminal com certeza mais ampliado e que estará recebendo aí os turistas, bem como pessoas que estão por lá diariamente com mais conforto, tá certo? O governador Jerônimo Rodrigues, governador do nosso estado da Bahia, confirmou aí a nova rodoviária de Salvador, que fica localizada no bairro de Águas Claras, na saída aí da capital, deve ser inaugurada no dia 19, com funcionamento pleno aí previsto para o dia 20, que é o dia seguinte à inauguração, tá certo? A confirmação foi feita nesta segunda-feira, no dia de ontem, né, dia 5, ao detalhar aí o cronograma de entregas do equipamento. Segundo o governador, a expectativa é receber as chaves da nova rodoviária na próxima segunda, receber aí da empresa, viu, gente, responsável pela construção desta nova rodoviária. E após a conclusão de uma vistoria técnica realizada por uma equipe do governo do estado, será então entregue à população. A Jerônimo ressaltou que a entrega só será efetivada se a obra estiver de acordo com o padrão estabelecido no contrato de obra pronta, tá certo? Então tá aí essa informação importante, né? E o governador disse o seguinte, abre aspas para a fala do Jerônimo: hoje mandei uma equipe lá, não vi ainda o relatório, que foi ao meio-dia. A minha expectativa é que ao terminar aqui, eu vá receber o relatório e, estando tudo certo, eu vou lá na segunda-feira receber então as chaves. Mas só recebo se estiver dentro do padrão do contrato de obras prontas. Se estiver tudo ok, dia 19 a gente inaugura, essa é a fala do governador, estou falando como ele disse aqui, né? A gente inaugura e dia 20 abrimos as portas da nova rodoviária da capital. Lembrando que a nova rodoviária de Salvador é considerada um dos principais equipamentos de mobilidade do estado e deve substituir aí o atual terminal, ampliando a capacidade de atendimento aos passageiros, além também de oferecer mais conforto, segurança e, logicamente, uma infraestrutura para os usuários e também trabalhadores do transporte intermunicipal e também interestadual que atuam por lá, tá certo? Tá aí, então, essa informação que engloba não só as pessoas que utilizam o transporte terrestre na capital baiana, mas também em todas as cidades do interior e até mesmo cidades de outros estados da federação, já que nós estamos falando de uma das mais importantes cidades aqui do nosso Nordeste. Eu espero que, de fato, agora sim saia do papel, né? A rodoviária está praticamente pronta. Quem passa por ali no bairro de Águas Claras, saída da capital, percebe
que a estrutura física está praticamente pronta, inclusive com interligação ao metrô. Isso é maravilhoso. Você pega ali, você sai da rodoviária, viu, Cássio? Você sai ali da rodoviária, já pode pegar o metrô, e caso você tenha um voo, você que viaja muito por aí, você pode pegar o seu metrô e parar lá no aeroporto. É coisa boa a interligação aí também do transporte público na nossa capital. Tá certo? Aí então esta informação. Muito bem, vamos seguindo e como prometido, hoje eu recebo aqui na nossa sala de entrevistas o psicólogo Abraão Alves e o tema é o Janeiro Branco. Vamos falar sobre a importância da saúde mental, a conscientização sobre essa questão da saúde mental se faz necessária e o Janeiro Branco ele está aí exatamente para tratarmos sobre este assunto. Não é isso, Abraão? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso TV News segunda edição. É verdade, muito importante. Eu abri, inclusive, aqui o programa falando sobre alguns casos que, logicamente, também envolvem a questão da saúde. As pessoas têm vivido de forma muito estressadas, né? Têm vivido estressadas no dia a dia. Abri o programa falando sobre um cidadão aí que estava no trânsito, logicamente, aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus, agredindo um motorista. Se tratava de um motociclista. Então, ele tirou o capacete e deflagrou diversos golpes aí de capacetadas, né, como diz aí no dito popular, contra o motorista, mostrando claramente um desequilíbrio. Né? E daí a importância de estarmos falando sobre esse assunto, né, de estarmos cada vez mais atentos a como está a nossa saúde mental. Não é isso, Abel? Cobrança muito grande e não sei em que momento na história da humanidade aí que a gente começou a se cobrar muito e performar muito. Então a gente busca muito a alta produtividade, a gente busca muito e isso acaba apertando a gente não dá conta de todas as exigências que nos cercam. Então é família, é trabalho, é várias coisas e a gente está tendo que ficar como malabaristas, né? Lidando com tudo isso. Verdadeiros malabaristas, né? Mas se tratando de Janeiro Branco, né? Eu gostaria que, vou lhe chamar de você, né? me permita, gostaria que você falasse aqui pra gente um pouco sobre o que é de fato Janeiro Branco, né? Porque muita gente pode estar perguntando por que Janeiro Branco, o que é esse tal de Janeiro Branco? Explica um pouquinho aí para os nossos telespectadores. Bom, então, o Janeiro Branco é uma campanha que nasceu lá em 2014, se não me falha a memória, que visa exatamente a gente se conscientizar sobre a importância da saúde mental, né? A gente se sensibilizar em relação a como está a nossa saúde mental. Então, janeiro, porque a gente tem aquela ideia, a gente está começando o ano agora, né? E a gente tem muito aquela ideia de recomeço. Verdade. Então, a gente está definindo muitos objetivos. Reset, né? Exato. É como se a gente começasse ali do zero, né? Então, a gente está planejando muito, a gente está estabelecendo metas, a gente está estabelecendo objetivos, e o branco vem exatamente por causa desse recomeço. A campanha ela tem muito um tom de folha em branco, né? Então você vai começar a escrever sua história a partir de agora. E aí por isso que a gente fala de saúde mental logo agora. Porque é quando a gente está definindo esses planos, definindo essas metas, escolhendo quais são os objetivos. E, inclusive, é um convite da gente pausar e falar assim, tá, mas e a saúde mental e o autocuidado na hora de fazer esse plano todo, na hora de estabelecer esses objetivos todos? Maravilha, isso é importantíssimo, né? E falar em questão de consciência da saúde mental, nós sabemos que esse é um tema que ainda é tratado como tabu, né? Tratado, inclusive, com muito preconceito no nosso país.
né? Essa questão da saúde mental. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente, doutor Abraão, sobre exatamente esse preconceito que as pessoas têm de procurar um profissional, né? Assim como você, assim como diversos outros profissionais. Eu quero aqui também aproveitar e mandar um abraço para a nossa colega, né, a Luísa Reis, que é nossa colega aqui em comum, nossa amiga em comum, e dizer o seguinte: de onde é que as pessoas, talvez, eu sei que você não tem a resposta exata, mas eu gostaria de tratar assim: existe um preconceito, né, e como nós devemos trabalhar para diminuir esses índices aí, já que o preconceito é tão grande ainda no nosso país? É uma ótima pergunta, porque assim, esse preconceito, ele vem de um desconhecimento, e esse preconceito, ele também vem de um lugar da gente associar saúde mental a transtorno mental. Perfeito. Nem todo mundo que precisa, não é todo mundo que tem um transtorno mental, melhor dizendo, não é que você só vai cuidar da sua saúde mental por você ter um transtorno mental. Não, eu atendo diversos casos que a pessoa não tem um transtorno, mas tem um sofrimento ali que precisa ser cuidado. Então, primeiro vem desse preconceito, que é histórico, claro, né, de se eu for a um psicólogo, se eu for a um psiquiatra, eu tô louco, né, eu tenho algum tipo de transtorno. Não, o que acontece é que como a gente começou falando aqui, a gente tem as exigências do mundo e nem sempre a gente consegue lidar com isso. Né? Isso é natural. Exato, é isso? Exato. Saber então, que isso é natural. Exato. Então, assim, a gente não consegue lidar. E aí está o ponto, né? De quando a gente não consegue lidar com isso, e isso causa um sofrimento na gente, que não significa, aí então, um transtorno mental, se traz um certo prejuízo, é bom a gente procurar ajuda, é bom a gente procurar um suporte, procurar um apoio. Então, vem desse lugar mesmo de associar a saúde mental ao transtorno mental, mas, na verdade, cuidar da saúde mental está para todo mundo. E diminuir o índice, na verdade, é você diminuir o desconhecimento. É fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, discutindo sobre saúde mental, né? Conversar com pessoas, com especialistas que conheçam sobre o tema, né? A gente tem aí diversos psicólogos que compartilham sobre isso nas redes sociais, né? Nas diversas redes sociais, e isso é muito importante porque a gente está crescendo a procura por profissionais de saúde mental, mas porque a gente está começando a quebrar esses tabus. Temos muito trabalho pela frente, mas a gente já começou um trabalho muito importante. Maravilha, cada vez mais evidenciar, né? Esse é o papel da imprensa. Daí eu trouxe, ontem mesmo ainda falando sobre essa questão de pauta, falei, olha, nós poderíamos falar sobre a questão do Janeiro Branco, porque entendemos, né, de que se faz necessário evidenciar cada vez mais esse assunto. Agora, uma pergunta interessante que eu acredito talvez seja a dúvida de muita gente que esteja em casa nos assistindo. Em que momento eu devo procurar um profissional? Né? Em que momento eu devo procurar um psicólogo? Existem sinais, né, de que eu preciso procurar um psicólogo? Né? Quais são esses sinais de alerta aí que indicam que essa pessoa precisa buscar o profissional? Vamos lá. A procura por saúde mental, ela começa no momento em que você começa a identificar que as coisas não estão funcionando muito bem, que você não está lidando muito bem com isso, isso está te afetando ao ponto de, por exemplo, a ansiedade é um sintoma aí que está para todo mundo, é natural de todo mundo, mas está começando, mas se começa a atrapalhar, por exemplo, no seu trabalho, no convívio com sua família, em outros contextos, isso acende um alerta aí para, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter atenção. Né? Então, procurar, você tinha atividades ali que você se aplicava, gostava de fazer, tinha interesse, e começa a diminuir esse interesse, você já não tem mais vontade de sair, você não tem mais vontade, né, de participar daquilo que é um valor para você, sair com os amigos, né, se divertir e tal. Mas começa então, quando o seu habitual
né? Aquilo que você gostava de fazer, que te dava prazer, você começa a perceber que ele está te causando um certo desconforto, um certo prejuízo, você não está gostando tanto, e aí aqui eu não estou falando das mudanças que são importantes na nossa vida, né? Mas aquilo, tipo, eu ainda gosto disso, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho prazer mais em participar disso. Ou isso está me causando uma ansiedade muito grande. Então, nesses momentos é interessante você perceber, você procurar ajuda, né? E, inclusive, aqueles momentos que você começa a se questionar, tipo, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Porquê, né? Exato. Qual a razão? Exato. Questões relacionadas à existência também, né? Quando isso começa a incomodar a gente, que acontece, né? Isso é interessante a gente procurar. E não estou falando aqui que vai ser um lugar de todas as respostas, mas você começa a encaixar algumas peças. É verdade, isso é importante sempre falar. Ou seja, quando algo está incomodando. Exato. Eu acho que essa seria um momento exato aí. Olha, isso aqui não está tão legal, eu não me sinto tão bem fazendo dessa forma, né? E por falar nisso, existem pessoas também que muitas vezes desenvolvem aí algum transtorno ou uma doença mental por conta de ambientes chamados ambientes tóxicos, né? E aí, uma das perguntas que eu queria trazer aqui para o nosso contexto é o seguinte: de que forma o ambiente, seja ele de trabalho, seja ele um ambiente, vamos dizer assim, religioso, enfim, pode afetar a saúde mental do indivíduo? Pronto. Aí agora vai ter que me controlar, porque senão é uma temática que eu gosto muito Fique à vontade. de falar, né? Olha, nós somos produtos do nosso meio, né? Tudo que a gente é agora é parte daquilo que a gente viveu. É parte Perfeito. da nossa história, né? Então, por mais que a gente esteja aqui começando do zero, na verdade não é do zero, porque a gente tem uma história pregressa, né? E essa história, ela é construída a partir desses ambientes, tá? Nossa casa, né? Nosso trabalho, todos os ambientes religiosos, né? Todos esses ambientes, eles são ambientes que constroem a gente, né? Eles vão moldando a nossa forma de ser e estar no mundo. E aí que está o grande problema. Porque se esse ambiente, ele consegue nos moldar, então significa que ele tem um poder muito grande. E a gente acaba dando esse poder ao ambiente também. E aí é quando a gente escolhe ambientes, né? Ou quando esses ambientes, eles se apresentam de forma, e aí como você disse aí, de forma tóxica, né? De forma que proíbe, de certa forma, a gente ser a gente mesmo, né? De ser, de gostar das coisas que a gente gosta, de viver aquilo que a gente gosta, ou de tentar moldar a uma estrutura, a um modelo, a um sistema que não faz sentido para os nossos valores, que não faz sentido para aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então aí começa um conflito interno de ser aquilo que você de fato gostaria de ser e ser aquilo que o ambiente quer que você seja, né? De ser aquilo que o ambiente. Então, a gente é produto desse ambiente. A gente acaba sendo moldado. Então, eu costumo dizer que eu dou aula de psicologia e aí eu dou aula exatamente de análise do comportamento, né? Dessas disciplinas que falam exatamente sobre esse comportamento. É mais fácil, muitas vezes, o sujeito mudar o grupo ou o grupo mudar o sujeito? Né? Quem é que vai ter mais força ali? Acredito que o grupo, né? E na maioria das vezes é o grupo. Por quê? Porque quando você entra em determinado grupo, você tem que começar a seguir algumas regras. Para se inserir naquele grupo, na verdade, você precisa seguir algumas regras. E aí começa essa modulação, essa modelagem. Né? E aí a gente vai se
se transformando. E aí, pessoas, eles são ambientes totalmente que modulam a gente, que participam desse processo. Então, as pessoas... eu costumo falar, especialmente no Instagram, o seguinte: tem pessoas que são pra gente como foguetes, né, que levam a gente para cima, mas tem pessoas que são como âncoras pra gente, que puxam a gente para baixo. E aí, e isso é saúde mental, né? Escolher o ambiente que a gente está, né? Se perguntar se aquele ambiente... por mais que, nossa, vai me levar para muitos lugares, mas está indo contra os meus valores, está indo contra aquilo que eu acredito que é importante para mim, a gente começa a se questionar, se perguntar se de fato vale a pena. É verdade. Isso é muito importante, né? Saber. Como você estava falando aí, eu estava pensando aqui o seguinte: tudo na vida é equilíbrio. Sim. Né? Tudo na vida é equilíbrio. Você se conhecer. E daí a pessoa, ela com certeza não vai saber fazer essa análise se ela não tiver um autoconhecimento. Né? Isso é importante, a pessoa se conhecer. Agora, falando um pouco sobre prevenção. Falando sobre prevenção, melhor do que remediar é prevenir, não é isso? E aí eu tenho certeza que a família, nesse momento, é muito importante, né? Como então a família pode ajudar na prevenção desses problemas de saúde mental? Pronto, isso é bacana porque a gente estava falando de ambiente e se encaixa muito nessa ideia de que a família, né, é um ambiente extremamente importante para o nosso desenvolvimento, tá? Muita coisa, muitas questões, muitas demandas, elas emergem das famílias, né? E aí a família, ela sendo esse ambiente protetor, ela se torna aí um lugar de suporte, um lugar de proteção mesmo. E aí o cuidado vem exatamente de construir um ambiente saudável. E como é construir um ambiente saudável? Antes de tudo, um ambiente que a comunicação ela seja primordial, né? Porque eu não tenho como adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está... A bola de cristal, exato, né? Exato. Mas eu sou mãe, eu sou pai, mas eu não estou dentro da cabeça do meu filho. Eu preciso que ele me comunique, que ele fale que eu não estou bem. Externado, né? Exato. Então, precisa ser falado isso, né, de que você não está bem, para que você construa. Mas para que você tenha essa comunicação, e aí a gente vai construindo isso, é que esse ambiente ele se apresente para você como um ambiente do tipo: eu estou aqui para te acolher, para acolher a sua dor, para acolher, porque a gente tem aí vários casos, infelizmente, de várias famílias que eles não são esses ambientes, esse ambiente saudável, que a pessoa vai precisar procurar esse lugar de suporte em outro lugar, né? Mas a família, quando ela escolhe ser aí esse lugar protetor, esse ambiente de comunicação, esse ambiente de resiliência, né, de dar espaço para o outro, ele acaba sendo esse lugar também de ajuda, de suporte, né, de cuidado com a saúde mental, que não vai ser só de um sujeito, vai ser da família. Perfeito. É um ambiente, nós falamos dos ambientes tóxicos, e esse daí é um ambiente totalmente contrário, né? Um ambiente saudável, né? E por falar em práticas saudáveis, né? Nós poderíamos aqui elencar algumas práticas, que talvez no dia a dia, práticas simples, que podem ajudar, logicamente, a manter uma saúde mental em dia. Você poderia elencar aqui para a gente o que a pessoa pode fazer assim? Olha, eu estou aqui em casa, eu preciso fazer algo para manter a minha saúde mental em dia. O que eu devo fazer? Bacana. A gente podia listar aqui, sair dias listando coisas, né? Mas uma coisa que eu gostaria de falar inicialmente é o seguinte, que eu posso falar de várias práticas aqui, mas essas práticas, elas precisam fazer sentido para o sujeito. Então, por exemplo, práticas que a gente fala no consultório de arrumar a casa, que são práticas imprescindíveis para o autocuidado e para o cuidado em saúde mental, né? Que é a prática de atividade física, né? O cuidado com a alimentação e o cuidado com o sono,
né? São práticas aí que elas são imprescindíveis para o desenvolvimento de uma saúde mental equilibrada, né? Então, prática de atividade física, alimentação saudável e sono são imprescindíveis. Além do mais, tem as atividades que você gosta, que faz sentido para você. E aí, dentro dessas práticas que eu falei, de atividade física, por exemplo, você pode ser um sujeito ali que não gosta de ir à academia, por exemplo. E tá tudo bem você não gostar de ir para academia, porque tem outras formas de você cuidar, de você praticar atividade física sem ser necessariamente indo para academia, né? Então precisa fazer sentido para o sujeito, tá? Precisam ser práticas para o sujeito e, inclusive, não são práticas, gente, mirabolantes, né? São cuidados diários que não precisa você estar gastando rios de dinheiro. Exato. Porque a gente tem essa questão, né, de relacionar autocuidado com ter muito dinheiro. Exato. Claro que a gente queria ter muito dinheiro para tomar e viajar. Mas às vezes ficar bem ali. Exato. Vou a Paris. Vou a Paris, né? Vou a Cancún ou algum lugar. Não dá. Não são todas as pessoas que podem isso, né? Isso mesmo. Mas a gente tem essas práticas e uma outra prática muito importante, outras práticas muito importantes é você aprender a estabelecer limites, né? Você aprender a dizer não. É importante, exato. Né? É desconfortável, é estranho nos primeiros momentos, mas depois que você aprende a dizer não, a impor limites, você começa a se olhar de uma outra forma. Você se coloca em um outro lugar. Então, impor limites, dizer não é muito importante. Escolher quais são os ambientes que você vai estar, quais são seus amigos, quais são as pessoas que você quer do lado, né, ao seu lado, né? Escolher bem essas pessoas. Uma prática muito importante é uma prática que a gente chama de atenção plena, né? Porque a gente vive num mundo de tanta correria, né, que a gente não para. A gente não pausa. Eu costumo perguntar assim para os meus pacientes, quando você está almoçando ou você está pensando no próximo compromisso que você tem, né? Na próxima atividade que você tem? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente não almoça de verdade. A gente não almoça. A gente não para ali para... Às vezes não sabe nem o que está dentro do prato. Verdade. Apenas... comendo ali para não ficar com a barriga vazia. Exato. Porque chegou meio-dia e eu preciso almoçar. Exato, porque é uma convenção, a gente precisa almoçar ao meio-dia, então eu vou. Então a gente não para. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou. A nossa mente está em diversas outras atividades que a gente precisa fazer depois, né? Então, às vezes eu estou aqui conversando com você, mas estou pensando, poxa, mas quando eu chegar em casa, eu preciso organizar aquilo, eu preciso fazer aquilo, e isso não é viver consciente, né? Então, outra coisa importante é essa prática de atenção plena, de você viver o momento presente, né? E a atenção plena, quando a gente vai jogar ali, não é necessariamente você fazer uma meditação. Né? Meditação é muito importante, é muito bom, mas não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que gosta. Atenção plena... Essa vibe, né? Isso. Atenção plena é você estar consciente do momento presente, daquilo que você está fazendo agora. E isso é muito importante para a nossa saúde mental, né? E tirar momentos de descanso. Descanso, a gente trata o descanso como se fosse um troféu por ter trabalhado muito. Descanso não é troféu, descanso é necessidade. Se você não descansa, se você não tira, por exemplo, aquela sonequinha pós-almoço, né, que inclusive é muito importante, né, além de muito bom. Assim como a sobremesa, a sonequinha pós-almoço. Exato, se a gente não para um pouquinho desse dia, a gente não recarrega a nossa energia, a gente não está cuidando da nossa saúde. A gente fica um frenesi, e aí eu volto àquilo que eu disse no início, né? A gente está vivendo uma época de muita produtividade, eu preciso fazer muito, eu preciso trabalhar muito, né? E aí isso começa a ferir alguns valores para a gente,
né? E aí fere, inclusive, o nosso descanso. Tirar um tempo de descanso, tirar um tempo de lazer. Quantas vezes foi que você tirou um tempo para fazer nada, para passear, para olhar para o nada, né? contemplar, né? Que é importante e que a gente só deixa para fazer nas férias, que a gente só deixa para fazer quando sobra um dinheiro, a gente só deixa para fazer quando, né, a gente quer arrumar as coisas todas num formato muito perfeito, né? Mas não, descanso é necessidade, você precisa tirar um tempo, nem que seja ali 15 minutinhos para você contemplar, ficar parado, conversar com você mesmo, né? Isso não é loucura não, tá, gente? Isso não é loucura não, ficar ali conversando com você, se analisando, que isso é autoconhecimento, né? Conversando com você é tão importante quanto você conquistar muitas coisas. Isso é verdade. Eu estou rindo aqui pelo seguinte, né, que é tido como loucura essa questão de você ficar conversando com você mesmo, né? Mas eu acredito que todo mundo tem isso. Sim, sim. Um momento que você está ali conversando com você mesmo, né? A gente fazendo planos, né, se organizando. Ok. Nós estamos finalizando aqui, né, chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está, infelizmente, enfrentando, né, passando por momentos difíceis no que diz respeito à saúde mental, tá certo? Fique à vontade. Gente, primeiro, eu sinto muito que você esteja sofrendo, que você esteja passando por isso que você está passando, mas é importante você saber que você não precisa passar por isso sozinho. Tá? Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa se calar no momento em que as coisas começam a apertar. É importante você procurar ajuda, procurar conselhos, né? E aí conselhos daqueles que te fazem bem, e procurar ajuda de profissionais que possam te ajudar de verdade, que possam fazer com que você enfrente essa situação de uma forma muito assertiva, porque às vezes o nosso pensamento ele acaba atrapalhando a gente. Né? Porque quando a gente pensa muito no problema, a gente começa a limitar muito as nossas possibilidades de mudança. Mas existe possibilidade de mudança, existe, na verdade, possibilidades de mudança. E você pode olhar por esse lugar. Né? Basta aí você procurar ajuda, procurar um contato que seja importante para você, para que você enfrente essa situação e consiga lidar isso da melhor forma possível, tá bom? Muito bem, aí então, o que o doutor disse aqui é também o que eu desejo, tá certo, gente? Eu quero aqui agradecer imensamente a sua participação aqui conosco e dizer que as portas da TV estarão sempre abertas aqui, logicamente, né, para esses esclarecimentos, e dizer também a você que está nos assistindo, cuide da sua saúde mental, hein? Assim como você cuida da sua saúde física, você vai para a academia, vai para outros ambientes, cuide da sua saúde mental, é importantíssimo, tá certo? Olha, nós vamos a um rápido break e já que nós voltamos, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política,
falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e diversas informações para vocês, hein? Por falar em informação, este mês, melhor dizendo, daqui a umas 2 semanas, Itabuna estará sendo palco do Carnaval Antecipado, hein? É isso mesmo, o Carnaval Antecipado de Itabuna estará acontecendo no final deste mês, né? Salvo engano, a partir do dia 19 aí de janeiro. Daqui a pouquinho, lá no Centro de Cultura Adonias Filhos, estará sendo feito o lançamento por parte
aí da Prefeitura Municipal, por parte da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, a nossa FIC, e serão revelados alguns nomes, né, que estarão participando do carnaval, esse carnaval que promete retornar aí com muita força, né, o carnaval antecipado. Itabuna, que já foi uma das cidades aí, depois de Salvador, mais procuradas pelos turistas, já que Itabuna, há um tempo atrás, tinha o costume de ser o primeiro carnaval do Brasil, né? Ou seja, uma chamada carnaval antecipado. Né? Eu acredito que agora o prefeito Augusto Castro está tentando resgatar este quadro aí de carnaval antecipado do país, tá certo? Já existem alguns nomes, né, Cássio? Alguns nomes que já estão confirmados, a exemplo da cantora Cláudia Leite, do Léo Santana, são nomes a nível nacional e que já estão confirmados aqui no carnaval de Itabuna, em carnaval antecipado da nossa cidade de Itabuna, que estará acontecendo ainda este mês aqui na nossa cidade, tá certo? Aqui na nossa cidade, logicamente isso movimenta, né? Assim como Itapedro lá no período junino, o carnaval antecipado também movimenta a nossa economia. Eu tenho certeza que muita gente virá à nossa cidade para buscar a diversão, para poder estar participando desse momento, dessa festa carnavalesca, né? E logicamente, nós desejamos aí a todos que estarão participando, que participem com muita tranquilidade, né? Com zero violência, mas com muita tranquilidade, né? Trazendo sempre muita alegria e, logicamente, ajudando e cada vez mais fortalecendo a economia do nosso município, tá bom? Eu tenho certeza que amanhã nós estaremos trazendo aqui um aparato, né? Não aparato, Cássio, como é o nome, rapaz? Me fugiu a palavra aqui. Estaremos trazendo todo um resumo, aí sim, agora sim, estaremos trazendo um resumo de tudo que aconteceu no lançamento, no dia de hoje, lá no Centro de Cultura Adonias Filho, do Carnaval antecipado de Itabuna, hein? O lançamento está acontecendo exatamente agora, lá no Centro de Cultura Adonias Filho. Existe uma expectativa aí, hein? Asas de Águia também já confirmado, não é isso? Mas existe uma expectativa aí para a Ivete Sangalo, rapaz. Interessante, a Ivete Sangalo, ela tem uma ligação interessante com Itabuna, né? Belmarx também já está confirmado, não é isso, Cássio? Já confirmado aí o cantor, o ex-Chiclete com Banana, agora carreira solo Belmarx. Ele que é uma das grandes estrelas do Carnaval de Salvador, já confirmado também aqui na nossa cidade de Itabuna. Mas ainda há a confirmar aí uma expectativa muito grande no nome da Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, que com certeza, particularmente, considero a maior cantora do Brasil. No quesito musical, aí a Ivete é uma das mais influentes e uma das melhores e maiores cantoras do nosso país, sem sombra de dúvidas, tá certo? Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informações e desta vez agora informação a nível nacional. Nós vamos falar sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que acabou aí sofrendo um traumatismo craniano e, segundo informações, após uma queda na cela onde ele cumpre ali a sua pena, né? A cela da PF, segundo informações, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acabou caindo e acabou sofrendo esse traumatismo craniano após essa queda, hein? A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que o ex-presidente bateu a cabeça em um móvel durante a madrugada. O cirurgião Cláudio Birolini, que é responsável pela saúde de Jair Bolsonaro, confirmou no dia de hoje, nesta terça-feira, dia 6, que o ex-presidente sofreu sim esse traumatismo craniano leve após uma queda, hein? O acidente foi na Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília, onde então Bolsonaro está detido, e de acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama, volto a dizer, Michele Bolsonaro, nas suas redes sociais, o ex-presidente caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel. Até então, o fechamento desta edição, a equipe médica ainda não havia respondido se seriam necessários exames de imagem complementares para avaliar a extensão do impacto desta queda, tá certo? O estado de saúde do ex-presidente é monitorado com cautela devido ao seu histórico clínico sensível, né? Desde aquele período lá, quando ele sofreu
aquele ataque, né, aquela facada antes de ser eleito presidente, que ele vem passando por momentos delicados aí também na área da saúde, né, uma sucessão de problemas na área de saúde. O episódio ocorreu aí poucos dias, vale a pena lembrar também, né, após o Bolsonaro receber alta hospitalar. Lembrando que em 24 de dezembro ele foi então internado para tratar uma hérnia igual bilateral, mas o quadro evoluiu para uma série de 4 procedimentos cirúrgicos, em apenas uma semana. Entre as complicações aí tratadas estavam crises persistentes de soluço, esofagite, gastrite e picos de pressão arterial. Durante a última internação, a defesa do ex-presidente informou que ele solicitou a prescrição de antidepressivos também. O histórico médico de Bolsonaro é marcado por intervenções frequentes desde o atentado à faca sofrido em 2018, como eu disse, né, que resultou aí em múltiplas cirurgias abdominais ao longo dos últimos anos, tá certo? Lembrando que a permanência do Bolsonaro na superintendência da PF depende agora de decisões da Justiça, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve então analisar os pedidos da defesa sobre as condições de detenção do ex-presidente. Caso eventuais solicitações de transferências por razão de saúde sejam negadas, ele vai então seguir aí cumprindo a custódia em Brasília assim que receber o aval médico após esta queda. Segundo informações e segundo foi colocado na rede social pessoal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-presidente sofreu esta queda na madrugada do dia de hoje, né, precisando ser então levado aí para esta avaliação, e agora um novo pedido então provavelmente será feito pela defesa para que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro cumpra a sua pena em prisão domiciliar, né, em prisão domiciliar, tá certo? Tá aí essa informação a nível nacional. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, sofreu então traumatismo craniano após uma queda acontecida lá na cela da PF, onde está detido por decisão judicial, hein? Tá aí então esta informação de momento agora para vocês que estão nos assistindo, né? A situação aí do ex-presidente Bolsonaro. Muito bem, vamos seguindo com mais informações, desta vez agora da área policial, porque um casal acabou sendo preso lá no extremo sul do estado, mais precisamente na cidade de Eunápolis, e a acusação é de crimes sexuais contra alunos de uma escola de vôlei. Isso mesmo, alunos de uma escola de vôlei que eram acompanhados por esses professores, segundo informações da própria polícia, estavam sendo abusados. Isto mesmo, hein? O casal foi preso e agora segue aí à disposição da justiça. Nós temos uma matéria sobre este assunto e vamos assistir agora. Pode rodar. A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta segunda-feira, mandado de prisão preventiva contra um casal investigado por crimes sexuais contra alunas de uma escola de vôlei da cidade. Um dos detidos atuava como instrutor na instituição. As investigações tiveram início em dezembro de 2025, após denúncias de que o casal enviava mensagens de conotação sexual às estudantes e teria praticado estupro contra uma menor de idade, em maio do mesmo ano. Durante o inquérito, vítimas e testemunhas prestaram depoimentos e apresentaram evidências, incluindo capturas de tela das mensagens enviadas pelos investigados. Os detidos permanecem à disposição da Justiça, e o processo será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário assim que concluído dentro do prazo legal. Tá aí, hein? Tá aí, então, este casal que acabou sendo preso lá na cidade de Eunápolis. E, como já foi dito aí na matéria, eles estão sendo acusados exatamente dessa importunação sexual, né? Eles que trabalhavam aí também nessa escola de vôlei, né? Crimes sexuais contra esses adolescentes, né? Que coisa terrível. Imagine você matricula seu filho, sua filha em uma escola de vôlei para ele poder praticar um esporte, né? Desenvolver um hobby, quando de repente se descobre que essa criança, que esse adolescente estava passando aí, sendo vítima de crimes sexuais. Que terrível, hein?
que terrível. Eu espero que a polícia aí, logicamente, já investigou, mas que agora siga, né? Siga nessa investigação, siga aí também nesses resultados para que comprovadamente, sendo comprovado, esses suspeitos agora possam pagar por todos esses crimes que cometeram e que vinham cometendo, segundo, desculpem, a própria polícia. Em caso sério, seríssimo, né? Não dá para confiar mais nas pessoas, infelizmente. Né? Infelizmente. Eu ainda sou daquele tipo que gosto de confiar nas pessoas, até que elas provem o contrário. Precisamos ter essa troca, né, de confiança. Mas cada vez mais entendo quando as pessoas não confiam uma mais nas outras. Porque, de fato, tem muita gente, tem muito picareta por aí, né? Tem muita gente do mal por aí, infelizmente, hein? Infelizmente, muita gente do mal. E por falar de gente do mal, que tem praticado o mal, nós vamos falar agora sobre tentativa de feminicídio. Ontem nós falamos aqui sobre um caso que está sendo apurado como um feminicídio, onde um homem identificado como Igor, né, acabou tirando a própria vida e a vida da sua ex-companheira e da atual companheira dela. Ela estava se relacionando com a outra mulher. O Igor, ele não aceitava o fim da relação anterior, né, acabou então ateando fogo no quarto lá das vítimas e depois também ateando fogo contra si próprio. Enfim, morreram os 3. Né? O caso vem sendo investigado aí como feminicídio. Por falar em feminicídio, infelizmente os casos não têm parado. Né? Vamos falar aqui de um caso, de uma tentativa, desta vez, tentativa de feminicídio que aconteceu lá em Itanhaçu, né? Expõe aí um ciclo de violência e também de falhas na proteção às mulheres, hein? Uma tentativa de feminicídio registrada lá em Itanhaçu. Itanhaçu, para quem não sabe, fica aqui no nosso sudoeste da Bahia, reacende aí o alerta sobre a escala da violência contra mulheres em todo o nosso Brasil, hein? Uma das vítimas deu uma entrevista exclusiva, melhor dizendo, a um blog aqui do nosso município conhecido. A Daiane de Menezes Macedo, de 43 anos, relatou os detalhes de um ataque que quase a transformou em mais um número nas estatísticas nacionais, hein, gente? O caso ocorreu durante o que deveria ser uma noite de comemoração, mas terminou em violência extrema. Segundo a Daiane, o agressor é o seu ex-companheiro. É o que eu venho dizendo sempre. A história só faz ser repetida, né? Só vai se repetindo, o filme só se repete. Ou seja, o ex-companheiro, então, desta senhora, identificada como Daiane, né, com quem ela manteve aí um relacionamento por mais de 20 anos e teve 3 filhos. Imagine, toda uma história, hein? 20 anos, mais 3 filhos, e mesmo assim, o homem tentou contra a vida desta mulher. Né? Este agressor, eles estavam separados aí, né, há cerca de 4 anos, e ela afirma que ele nunca aceitou o fim da relação, nem o fato de ela seguir com a própria vida. Né? De acordo com o relato da vítima, as agressões físicas e psicológicas foram então constantes, né, durante o período do casamento, ou seja, ela já vinha sofrendo agressão física dentro do relacionamento, quando ela ainda estava casada com esse cidadão aí, né, com esse fora da lei. Situação que teria então sido presenciada por pessoas próximas ao casal. E mesmo após a separação, a violência ainda continuou, hein? Em 15 de agosto do ano de 2024, a Daiane voltou aí a ser agredida pelo ex-companheiro, reforçando o histórico de perseguição. Né? A vítima possui então a medida protetiva que precisa ser renovada anualmente, mas afirma que o agressor não se intimidava, né? Não se intimidava de forma nenhuma com a atuação das autoridades. Pelo contrário, como muitos deles fazem, né? A medida protetiva acaba não servindo, não passa de um papel para muitos desses agressores. Né? Pouco antes então do ataque mais recente aí, ela relatou ter acionado a polícia ao perceber que estava sendo seguida, mas a situação acabou evoluindo para então a tentativa de homicídio, hein?
Vale a pena dizer também que a mulher mostrou que existe uma versão distorcida aí nas redes sociais, né? Em um vídeo que circulou nas redes sociais, chegou a tratar aí o episódio como uma simples briga envolvendo terceiros. Mas, na verdade, a apuração, no entanto, indica que um amigo da Daiane tentou defendê-la e acabou sendo agredido ao intervir, né? Lembrando que o agressor teria, então, utilizado uma garrafa de vidro quebrado durante o ataque e o amigo conseguiu, então, retirar a vítima do local, mas também foi atingido, hein? Foi atingido. Por segurança, o nome desse homem aqui não foi, então, também divulgado. Muita atenção, viu, gente? Tem muito desses homens aí tentando ainda, muitos desses homens agredindo essas mulheres, acabam não aceitando o fim da relação e praticando esses golpes, né? Se assim podemos dizer. Na verdade não é golpe, praticando esses crimes, são verdadeiros crimes, lamentavelmente, verdadeiros crimes contra as mulheres, né? O caso de Itanhaçu se soma aí ao cenário alarmante a nível nacional, viu? Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, que é elaborado aí pelo Observatório da Mulher contra a Violência, ligado ao Senado Federal, cerca de 718 feminicídios foram então registrados no Brasil entre janeiro e junho de 2025. Que número elevado, hein? 718 feminicídios, ou seja, morte de mulheres causadas por companheiros, né? Na maioria das vezes por ex-companheiros ou por outros homens, enfim, lamentavelmente. Voltamos aqui, né, Cássio? Não estava lembrado, rapaz. Olha eu aqui. Mas vamos lá, seguindo. Então, cerca de 718 feminicídios aí foram registrados aqui no nosso Brasil somente no período de 6 meses, gente. É um número altíssimo. É um número que, logicamente, precisa de uma atenção, principalmente das autoridades públicas. Né? Principalmente das autoridades públicas. Tá certo? Uma média aí, né, esse número de 718 dá aí uma média de quase 4 mulheres assassinadas por dia em razão do seu próprio gênero, né? Por pouco, aí a Daiana fala o seguinte, olha, por pouco, melhor dizendo, Daiane, né, o nome da senhora que falou aí com a equipe do blog aqui na cidade, por pouco eu não virei mais um número, afirmou aí essa senhora, né? O episódio evidencia aí como a violência doméstica e a perseguição persiste, né, e podem evoluir a históricos de agressão e medidas judiciais em vigor. Né? O caso reforça, logicamente, a necessidade de proteção efetiva no cumprimento, e o cumprimento rigoroso aí das decisões judiciais. O fato é, minha gente, que muitos desses casos aí, muitas dessas mulheres, eu falei aqui no número de 718, somente de janeiro a junho do ano de 2025, do ano passado. Muitas dessas mulheres, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, morreram com um papel na mão. Que papel era esse? É esse daí mesmo que o senhor e a senhora estão pensando. Com a medida, né? Uma medida de proteção. Ou seja, não foi efetiva. Não foi efetiva. Eu acho que se faz necessário. É importante essa medida aí, medida protetiva, é importante? É. Mas o bandido, o mau caráter, o criminoso, não está nem aí para isso. Para ele é mais um pedaço de papel. Então se faz necessário cada vez mais o quê? Pensarmos sobre saídas para essas questões. Ou prisão preventiva, aí nós já entramos em uma outra problemática aqui, que é a questão carcerária, a superlotação, né? Mas o que não pode acontecer é vermos cada vez mais mulheres vítimas de agressões e que muitas vezes vítimas que não podem mais voltar, né? Vítimas do feminicídio, morrendo com o papel ali da medida protetiva na mão. Lamentavelmente, hein?
Graças a Deus, viu, Daiane? Graças a Deus a senhora conseguiu se sair dessa aí. Tome cuidado, tome cuidado. Infelizmente, né, tem que conviver com essa situação. Mas peça a Deus aí, se você puder, vá para outro ambiente, mas não deixe que esse cidadão aí venha tirar a sua paz. Eu tenho certeza que tem tentado, né? Não deixe que ele venha conseguir aquilo que ele está tentando, né? Lamentavelmente, hein? Os casos só subindo aí de feminicídio em todo o nosso país. Número alarmante, viu, gente? Número alarmante demais. Vamos seguindo com mais informações por aqui. Desta vez nós vamos falar da área policial também, porque em uma operação conjunta aí, Polícia Civil e Polícia Militar apreenderam cerca de 15 quilos de cocaína e 2 armas. Onde isso aconteceu? Na cidade de Poções, isso mesmo, em 15 quilos de drogas e mais armas apreendidas em uma ação conjunta Polícia Civil e Polícia Militar. Nós vamos ver essa matéria agora, pode rodar. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, durante diligência relacionada à denúncia anônima sobre possível armazenamento de entorpecentes e armamento em imóvel situado na rua José Pedreira França, na cidade de Poções, supostamente vinculado ao indivíduo morador de Poções. A entrada na residência foi autorizada pela tia do investigado e residente no imóvel. Durante as buscas foram localizados uma caixa contendo 15 tablets de substância análoga à cocaína, 2 espingardas calibre 28, ocultadas dentro de um colchonete. A residente alegou desconhecimento acerca do material ilícito, porém declarou suspeitar que os entorpecentes pertençam ao supracitado investigado, que não se encontrava na cidade no momento da busca. O presente fato foi formalmente registrado e será objeto de apuração no curso do inquérito policial competente. Então tá aí, hein? Apreensão da Polícia Civil e Militar, ação conjunta, acabaram então apreendendo aí essa quantidade de drogas, né? 15 quilos de cocaína, ou seja, é um número considerável, e 2 armas, cidade de Poções, aqui no nosso sentido sudoeste do nosso estado. Aí na sua tela o trabalho da nossa polícia. Se tem crime, se tem violência, a nossa polícia está na rua. Os nossos guerreiros e guerreiras da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão trabalhando para garantir a sua segurança e colocar de trás das grades, logicamente, os criminosos e apreendendo aí todo esse material que acaba sendo a causa, né, de tanta criminalidade, infelizmente. Mas está aí, parabéns às nossas forças policiais aqui do nosso estado da Bahia. Vamos caminhando para o final do nosso programa do dia de hoje, gente, mas antes ainda vamos falar lá do nosso paraíso baiano, a nossa cidade de Itacaré, isso mesmo, hein? Prefeitura de Itacaré proibiu aí a consumação mínima em barracas lá na cidade, isso mesmo, em barracas de praia da cidade. Vamos entender melhor sobre essa decisão. Esta é uma decisão histórica que promete então mudar aí o cenário nas praias desse destino, que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, que é a cidade de Itacaré, hein? A prefeitura do município então publicou no dia de ontem, na segunda-feira, dia 5, o decreto de número 296/2026, hein? Que proíbe aí terminantemente a exigência de consumação mínima em barracas de praia, quiosques e estabelecimentos similares. O decreto, assinado então pelo prefeito Edson Arantes Santos Mendes, fundamenta-se, que é conhecido como Nego de Saronga, não é isso? Fundamenta-se, então, aí, essa praia é a praia da Jeribucaçu, né, Cássio? Praia belíssima, viu? Belíssima praia, essa praia aí, do Jeribucaçu. Eu acredito que é uma das mais bonitas de Itacaré. Tive o privilégio de estar por aí no domingo. Maravilha isso aí, viu? Maravilha demais. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o prefeito, então, o conhecido Nego de Saronga, né? Ele fundamenta-se aí na legislação federal e também no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, reafirmando que as praias são bens de uso comum do povo, né, com acesso livre e irrestrito. Então, com a nova medida, o uso de mesas, cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras que estão instalados aí na faixa de areia não pode mais ser condicionado ao consumo obrigatório de comida
ou bebida, tá certo? Ou seja, a pessoa tem lá as cadeiras, as mesas, né? Que antes era o seguinte, você só poderia sentar na mesa ali se você consumisse cá, né? E agora cai por terra esta cobrança, né? A medida então protege moradores e também turistas, né? Contra a chamada venda casada, que é uma prática vedada aí pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E a partir de agora então fica proibido exigir esse valor mínimo para ocupar mesas ou cadeiras na areia. O usuário também tem direito a utilizar o espaço e os equipamentos sem a obrigatoriedade de consumir produtos do estabelecimento. Outra novidade é a seguinte: qualquer tentativa de cobrança irregular, viu, gente, será considerada aí prática abusiva. Ou seja, se alguém cobrar só para você sentar na cadeira ali de qualquer barraca, quiosque lá em Itacaré, é considerada aí agora, né, já era uma prática abusiva, mas agora com aval de forma legal, né? Lembrando que fiscalizações e punições pretendem ser colocadas aí de forma rigorosa, hein? Isso mesmo, a prefeitura alertou aí que a fiscalização será intensificada e os donos de barracas que desrespeitarem aí a nova norma estarão sujeitos a sanções pesadas que incluem multas pecuniárias, bem como também apreensão e remoção imediata de materiais e equipamentos, além também de suspensão e até mesmo a cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento. Olha, muita atenção, principalmente aí você que é dono de barraca de praia aí na cidade de Itacaré, viu, gente? Olha, lembrando que o decreto já deve estar aí em vigor e a gestão municipal já está em vigor, melhor dizendo, e a gestão municipal aí espera que a iniciativa garanta mais respeito ao cidadão itacareense e também a todos que desfrutam aí, né, deste paraíso, que de fato é um verdadeiro paraíso baiano, a cidade de Itacaré, né? Nós estamos falando da democratização aí do acesso às belezas naturais da cidade. Muita gente que infelizmente por questões financeiras não podem, né, acaba muitas vezes se recusando de ir por conta de questões financeiras, que agora poderão aí ir até a praia sem precisar pagar para poder sentar e desfrutar das belezas naturais, tá bom? Tá aí então essa informação diretamente do nosso paraíso baiano, Itacaré. E com essa informação nós finalizamos o nosso programa do dia de hoje, agradecendo mais uma vez a você pela companhia e pela audiência. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estarei de volta a partir das 17 horas com mais uma edição do nosso TV News, tá bom? E até lá.